Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Meus queridos irmãos, os nossos amigos lá do Instagram, @Falando de Bíblia Oficial, estão me interpelando sobre a questão da música da Aimee, aquela Evangelho de Fariseus. Aqui criou-se uma grande repercussão, onde muitos dos nossos irmãos, alguns líderes, entre aspas, que se consideram grandes, ficaram chateados, aborrecidos, chamaram a menina como é que se diz? De ativista, chamaram a garota de um monte de coisa. E que, na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão muito mimizentos, hein? Vocês estão muito sensíveis. Meu Deus do céu, gente, eu não acredito. Eu não acredito. Que isso, varão? Que isso, varoa? Vou falar que nem o nosso irmão aqui do Rio de Janeiro. Que isso? A carapuça te serviu? Veste. A carapuça não te coube? Glória a Deus. Agora, uma das coisas que me chama a atenção é que quando um adulto fala, como falou a ex-ministra Damares, o pessoal foi lá, chamou ela de louca, fez um montão de coisa, uniu-se um monte de artista para falar contra ela, dizendo que aquilo era falacioso e tudo mais. Agora uma menina, não podemos dizer que ela é progressista, ok? Porque ela quer fazer parte do sistema e está denunciando o sistema. Irmão, para e pensa, evangelho só tem um e é de Cristo. Não existe o evangelho de fariseus. Primeira coisa que a gente tem que observar, existe comportamento de fariseu. Evangelho é de Cristo. E Paulo disse aos Gálatas que se nos contarem, se nos anunciarem um novo evangelho, como esse dos fariseus, seja anátema. O que é para nós é o evangelho de Cristo. É esse aqui, o bíblico. Qualquer coisa fora disso aqui é água engarrafada e envenenada. O que essa menina mentiu quando fazemos campanhas para nós mesmos? O que ela mentiu? Muita gente está aí descendo a marreta na menina. Você já foi missionário, irmão? Você já foi em lugares precários? Eu tive a oportunidade de ir aqui, no lixão de São Gonçalo, na minha cidade. Um lugar super precário. Hoje já está desativado. Já tive lá no Vale do Jequitinhonha. Já tive fazendo missões lá em Bacabal, lá no sertão de São Luís. Eu sei o que é comer farinha, arroz e calango. Lugares de difíceis acessos para pregar o evangelho. Já tive a oportunidade de sair do país para pregar também. Fazer a obra missionária. Com uma cabeça de itinerante lá, Deus me mudou. Mas uma das coisas que me chama a atenção houve um grito de pedido de socorro. Nem sempre nós teremos visões e sonhos como teve Paulo, como aquele varão que se apresentou para ele e disse, atravessa a Macedônia. Nem sempre nós teremos informativos como está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, onde a fama das coisas que aconteciam em determinado lugar chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Agora, quem é que nós vamos enviar? Porque aonde o Estado não está, a igreja está. O que muitas coisas nós cobramos do Estado e o Estado não faz, a igreja faz. E nós não podemos passar aqui panos quentes e nem maquiar. Aí disse lá o outro pastor lá, né, que é problemático, toda hora está numa picuinha aí. Não, porque na igreja de Corinto tinha assim, porque lá na igreja tal tinha gente... Irmão, todo lugar tem gente problemática, mas, ô queridão,
Quando Paulo descobriu a safadeza na igreja, teve um rapaz que ele mandou entregar o corpo do cara para Satanás. Teve gente que abandonou o evangelho e ele chamou de câncer. João disse que quando alguém afastasse do evangelho, da mesma fé que a nossa, que a gente nem o cumprimentasse. Aonde tem pessoas, tem defeitos, imperfeições, problemas, porque o ser humano é problemático. Agora, o grito da menina é um grito de apelativo para um despertamento missionário para aquela área. Você é carioca? Eu trabalhei numa escola aqui, no colégio, no Centro Educacional Lopes Videira, lá em Venda das Pedras, Itaboraí. E vira e mexe a gente tinha problema que tinha que levar lá na delegacia do pessoal lá que cuidava das crianças. Que agora me falhou o nome aqui. E quantas foram as vezes que em pesquisas de campo, quem estava trabalhando contra abusos de menores, contra questões que se deveria ter a proteção para uma criança, foi detectado no Rio de Janeiro. O lugar que tinha o maior número de incesto era na cidade de Itaboraí. Quantas vezes o Magno Malta denunciou situações de gente do alto poder político que se deitava com crianças menores. E o pior, gente que escravizava essas crianças. E o poder do evangelho, irmão, é esse, aonde nós chegamos, aonde a Bíblia chega, aonde Jesus chega, aonde o trabalhar do Espírito Santo acontece, o ambiente muda. Muda. A minha opinião é, irmão, o que serve para você como lição daquela música, daquela reflexão? O que aquilo desperta em você como cristão? Que você está fazendo alguma coisa para Deus e pode melhorar? Porque as obras não salvam ninguém, mas é impossível que um crente salvo não se envolva com a obra. Não tenha prazer de fazer a obra evangelizadora, de fazer a obra missionária. Pregar no púlpito da igreja é muito bonitinho, mas a nossa pregação não continua só ali no púlpito, ela é na rua, ela é no evangelismo, ela é dentro do presídio, como eu já tive muitas oportunidades de entrar no presídio para pregar, para conversar, para fazer pastoral, para filhos de crentes que foram presos porque estavam envolvidos com coisa errada. Tem coisas que a gente ouve que a gente não vai gostar e que de fato a gente tem que fazer uma autorreflexão. Será que ninguém pensou que essa menina, através dessa canção, está expondo um lugar que está precisando de socorro? A gente lembra as palavras de Paulo em Romanos. Eu quero ler com você isso aqui e acho isso fantástico. Romanos capítulo de número 10, falando de Bíblia para a gente encerrar. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ah, hoje tem internet, hoje tem isso, hoje tem aquilo, tá. Mas tem situações que nós temos que ir. Aí eu pergunto para você, qual é o seu papel quanto igreja, como cristão? Qual é o seu papel como um evangelista, como um crente em Cristo Jesus? Para e pensa. Aquilo que eu posso melhorar, eu devo melhorar. E aquilo que eu não sei como melhorar, eu peço ajuda do Espírito Santo. O problema é que uma música anunciada há tão pouco está causando um reboliço tão grande. Por quê? Porque muitos de nós precisamos muito de mostrar que temos um piso, ar-condicionado e não investimos em um missionário.
Fazemos congressos de missões e não temos um missionário no campo. E quando doamos uma oferta para um missionário no campo, achamos que estamos fazendo uma grande coisa. Quando, na verdade, toda a igreja deve ser evangelizadora, missionária, deve ser uma igreja que prega a Cristo em todo o tempo. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Quem é você nesses dias? É daquele que ficou chateadinho ou é daquele que entendeu? Não, eu preciso melhorar como igreja. Ou é daquele outro que eu estou no caminho certo. Eu estou evangelizando. Eu não posso chegar lá no Marajó, mas eu estou melhorando alguém aqui perto de mim. Eu não posso combater lá, mas eu posso combater aqui perto de mim, na minha cidade. Porque o que despertou para lá, pode ser também um negócio para a gente despertar aqui. Será que perto da gente não tem alguém sofrendo? Não tem alguém sendo abusado? Não tem alguém que precisa ser acolhido em amor? E não existe uma via pela qual Deus se utilize mais do que a igreja, do que você, para fazer a diferença. Pense nisso. A música não é sobre evangelho de fariseus. A música é um despertamento para a igreja do Senhor. Deus em Cristo te abençoe. E daqui nós continuamos a proposta, falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.